Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje nós vamos fazer uma entrevista um pouco diferente, né, do que você me acompanha aí semanalmente, porque o nosso entrevistado está lá na terra de Camões. E eu estou aqui na terra do Bolsonaro. E nós vamos falar, primeiro, a um grande amigo, né, o Maurício Corrêa da Veiga, meu confrade da Academia Nacional de Direito Esportivo, que todo mundo conhece, dispensa aí maiores apresentações. E nós vamos falar, gente, desse livro dele aqui, ver se aparece aí, Tourada de Portugal e Vaquejada do Brasil, que foi sua tese de doutorado, não é isso? E a tese de mestrado, A minha dissertação dissertação de de mestrado. mestrado, tá. É que o negócio é tão profundo aqui que eu pensei que fosse até de pós-doutorado, né? Mas é muito legal. Obrigado, viu, Maurício? Você dispor aí do seu Obrigado a tempo. você. Aí já você já entrou no final de semana, né? Quase. Aqui está no meio do dia para nós. Muito obrigado, viu? Obrigado, Zainag, meu querido amigo, caro amigo, né, um expoente aí do direito desportivo, do direito do trabalho, né, um verdadeiro papa aí dessas duas áreas que têm tanto em comum, né, que se entrelaçam. Então, uma alegria muito grande para mim poder participar, enfim, desse bate-papo, dessa entrevista com você, uma pessoa que eu admiro muito como professor, como pessoa. Você sabe que é recíproco na mesma proporção, né? É Obrigado. bom ter um amigo como você aqui para a gente sempre trocar ideias e evoluir, né? Hoje eu participei de uma entrevista numa emissora de rádio e eu falei para até um colega advogado também entrevistador, falei, a gente está numa caminhada nesse mundo, até enquanto está respirando e está trabalhando, a gente vai produzindo e para deixar algum legado, né? Falando em legado, rapaz, como é que vê essa ideia aqui de você falar de tourada e vaquejada? Pois é, meu caro Zainag, sabe que foi algo que surgiu assim de repente. Durante um dos trabalhos que eu tinha que apresentar para o mestrado aqui em Portugal, na Universidade Autônoma de Lisboa, eu comecei a cursar em 2016. Começou o site Conjur, consultor jurídico do Brasil, começou a dar algumas notícias sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tinha acabado de julgar a inconstitucionalidade de uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada. E achei aquilo interessante porque envolvia ali uma prática com animais. Para mim, de cara, já seria uma prática desportiva. E nesse mesmo período, eu tive acesso a um livro organizado pelo professor José Manuel Meirim, aqui de Portugal, que se chama O Desporto que os Tribunais Praticam. E um dos artigos era sobre um acórdão que proibia o tiro aos pombos, uma prática desportiva bem difundida em Portugal, principalmente no norte do país. E então, de acordo com uma lei aqui de Portugal, a Lei 9.022 de 1995, você está proibido ali de adotar práticas que impliquem crueldade com os animais. Então, com base nessa decisão, o Supremo Tribunal de Justiça tinha declarado ali a proibição do tiro aos pombos. E eu comecei a fazer ali uma certa comparação, né? Eu falei, olha que coincidência, né? Agora que o Brasil está julgando essa questão da regulamentação da vaquejada, eu me deparo com um artigo que fala de um acórdão sobre o tiro aos pombos. Acho que tem alguma correlação. Tanto é que, num primeiro momento, eu estava ali inclinado no sentido de que, olha, a vaquejada é algo ali cruel para os animais. E no decorrer do trabalho, e aqui já dando o spoiler, eu assisti uma prova de vaquejada na cidade de Lagarto, no estado de Sergipe, é, que tem ali algo fantástico, que no final do ano, mês de novembro, eles se dedicam efetivamente à prática da vaquejada. Depois de assistir, de passar ali, né, uma análise empírica dessa atividade, eu firmei a minha convicção de que a vaquejada não implica em sofrimento para os animais. Então, foi algo ali, tanto para o boi quanto para o cavalo.
né, que é o quarto de milha, que é uma raça ali que é desenvolvida para essa prática. E então teve essa comparação entre decisões de Portugal, decisões do Brasil, e quando eu levei para o meu orientador que essa matéria, falei, olha, Miguel, o Alexandre Miguel Mestre, eu falei, Alexandre, eu vou escrever sobre a tourada em Portugal, porque aí já também fazendo uma analogia, a tourada é de Portugal, eu vou escrever aqui sobre a vaquejada no Brasil, como práticas esportivas. E ele falou, Maurício, de onde você tirou isso? Porque é algo que, enfim, a gente não tem nada escrito, não tem doutrina sobre essa análise. por isso, Maurício, que eu achava que era de doutorado, porque é um negócio inédito. Pois é. Eu até falo, só para interromper só um pouquinho, para os meus alunos de mestrado, não sei se eu faço bem quando eu digo isso. Falei, nossa, esse seu tema é muito bom, faz uma coisa mais simples agora e deixa isso daqui para o doutorado, porque é inédito, né? Ninguém fez isso ainda, acho que no mundo, né? Olha, essa análise comparativa, eu confesso que pesquisei ali Não tem. e não consegui, principalmente dentro desse trinômio, né? Que é prática desportiva, manifestação cultural e a questão do meio ambiente, né? E por que meio ambiente? Porque eu falo que há, primeiro, na vaquejada, uma proteção do meio ambiente quando você adota meios do bem-estar animal. O bem-estar animal está relacionado com o meio ambiente. E a tourada, por exemplo, o touro que é utilizado na tourada de Portugal é uma raça conhecida como touro bravo. Não é aquele boizinho que fica ali nas chácaras, né, nas herdades, que você vai, faz carinho, né, tira leite da vaca. Não, não. Você É o não, touro bravo. como você não está aqui no Brasil, você não deve estar acompanhando. Pode, até pode, né? Que eu estive em Portugal, eu entrei no Globoplay, a novela Pantanal, que aí é Não, não boi estou. marruá. É marruá que são os dois bravos aqui. Ah, então, pois é, exatamente. Então, essa raça do touro bravo, Zainag, ela está extinta em todo o mundo. E aonde existe essa raça? Em Portugal, na Espanha, no México, ou seja, locais onde você ainda tem a prática da tourada. Eu me atenho à tourada de Portugal, porque em Portugal você não mata o touro, você não sacrifica o touro. É um dos únicos países, talvez o único, que você tem isso. Então, você preserva também, ou seja, se não fosse a prática da tourada, essa raça de touro já estaria extinta, como está em todo canto do mundo. Então, esse trinômio ali, proteção ao meio ambiente, manifestação cultural e desporto, prática desportiva, de fato, foi algo ali inédito e foi onde exatamente eu quis pegar. Por quê? Falando sobre a manifestação cultural, você não pode analisar a manifestação cultural de cada país de forma isolada. Você tem ali uma harmonia, não é mesmo? Com o meio ambiente, com prática desportiva e com uma série de outros elementos. É o que se chama de autopoiese, né? Então, nós não estamos ali isolados, nós fazemos parte de um ecossistema, e um Mas ecossistema que precisa de uma vida na ali harmoniosa. banca, no mestrado, são 3 examinadores, aí também não. São, são E três. você não tomou bordoada, não? Tomei uma burdoada violenta, Zainag, É porque a mesmo? professora que foi a arguente, ela é do direito ambiental. Hum. Ela é do direito ambiental. Então, e existe um movimento muito grande em Portugal para a proibição das touradas. E um movimento que tem ganhado força com partidos políticos. Existe aqui um partido chamado PAN, que é o Partido Animal Natureza. Só que o PAN tem um trabalho ali interessante, quer transformar todo mundo em vegetariano, aquela coisa toda, né? E quer proibir as touradas. Só que a proibição, Zainag, nós já tivemos exemplos, inclusive em Portugal, de que quando você, por uma simples canetada, você quer coibir uma prática cultural que tem uma história, que tem uma tradição, você sabe que isso não costuma dar certo. E aqui teve o decreto de Passos de Manuel, em 1836, que foi assinado pela rainha Dona Maria II, que proibiu a tourada.
Esse decreto ele durou uma semana. Houve um movimento ali, uma manifestação muito forte, e a Dona Maria voltou atrás. E aí falou o Você, seguinte: não, não, vamos, deixa vamos voltar com a tourada. eu te falar um negócio. Falando em rainha, né? O mundo perdeu uma celebridade, a Rainha Elizabeth, e ela gostava de caçar, né? Ela gostava de caçar, adorava os cavalos. Ela, inclusive, montava nos seus cavalos até a longa idade, né? Foi agora, no finalzinho da sua vida, que os médicos ali a proibiram de fazer as cavalgadas, mas ela tinha uma ligação com a natureza muito grande. E a rainha, de fato, um exemplo de como você fortalece a instituição. As pessoas passam, mas as instituições ficam. E ela é um exemplo, né? Mas você realmente foi corajoso, né? Eu já li boa parte do seu livro, Arcana a Viagem, que você leu o meu, fiquei lendo o seu. Eu adoro ler. Isso. Problema sério, rapaz. Eu começo a ler, me dá sono. Aí eu durmo, eu levanto. Não é só levanto, não, acordo, né? E não é do seu livro, não. O seu livro é super interessante. Por quê? Porque você foi na contramão do que o mundo está falando. Eu falei, nossa, esse cara é doido. E o mestre é muito seu amigo, né? Vai chamar bem o meu que ele estava muito amigo, viu? Mas olha como é que são as coisas. A interjeição e a surpresa dele foi porque ele falou: Maurício, você já tem livros escritos, sua atuação profissional sobre o contrato de trabalho do atleta. O que você vai falar sobre tourada e vaquejada? Você já tem ali um caminho trilhado. Falei, Alexandre, eu não sei, não tenho ideia. Até a minha mulher, a Viviane, quando comecei a falar com ela sobre a tourada, ô Maurício, o que você pretende com isso? Primeira coisa, primeira pergunta. Uma pergunta profunda, né? E eu falei, Vivi, eu não faço a menor ideia, mas eu vou começar a escrever sobre isso aqui. E o E o seu pai? negócio ganhou uma proporção. Meu pai também foi outro que falou, olha, Eu sou e aí? ministro do IT, corregedor, você vai me arrumar uma dor de cabeça dessa, moleque? Pois é, foi Foi por quase aí. isso. Foi por aí. Mas sempre fui ali, depois que o negócio começou a ganhar corpo, né, aí recebi vários incentivos e estímulos, até do próprio Alexandre, que uma vez ele chega para mim e fala: Maurício, você não vai acreditar. Eu acabo de ser consultado aqui no escritório pelo município, né, por um prefeito de um município aqui de Portugal, que quer destruir com a Praça de Touros. E já assinou um decreto para destruir no dia seguinte. Me manda o que você já tem aí sobre a questão da manifestação cultural, do que representa a tourada. E olha como é que são as coisas, né, Zainag? Mexi num tema que estava adormecido e, de repente, é aquela coisa da energia, né? E aí o próprio Alexandre falou: Maurício, você não vai imaginar o que aconteceu. E aí ele começou a olhar com outros olhos, sempre me ajudando, mandando material. Ele participa, ele assiste ali as touradas e acabou que tem uma clientela também, ou seja, profissionalmente, ele acabou também se interessando por essa área. E você foi aqui, você falou que foi lá em Sergipe, em Lagarto, para ver a vaquejada. Isso foi premeditado ou porque você viu a vaquejada e falou, pô, vou mexer com esse negócio? Não, não, não. Eu já tinha escrito, já estava com o trabalho praticamente concluído, e eu falei, eu preciso de uma análise empírica, eu preciso conhecer ali, fazer um trabalho de campo. Eu preciso ver o que é a vaquejada. Depois que eu fui na vaquejada, aí parece que abriu uma luz, acendeu uma luz, abriu uma porta na minha cabeça que eu consegui organizar os capítulos do meu livro. Então, no primeiro capítulo, eu faço a conceituação de É. prática desportiva, pego ali a Carta Europeia, falo sobre cultura, manifestação cultural e até uma inter-relação entre desporto, saúde, democracia e costume. No capítulo 2, eu faço a definição de tourada e vaquejada. E você E fala da aí fonte, ele... né? Exatamente. Olha, Exatamente. esse capítulo eu li com mais atenção do que os outros que eu já li até agora. Eu falei, nossa, mas esse cara deve estar doido. Vai tomar gordura demais, rapaz. Mas é muito bom, porque você mostra. Uma vez, quando eu tinha lá o programa na TV Justiça, eu entrevistei alguém do agronegócio
e falava dos rodeios. E ele me mostrou, e mostrou para quem assistiu, evidentemente, que o bicho não sofria. Não tem Exato. sofrimento. E você não, você fez um trabalho doutrinário, foi para pesquisa de campo, então você é uma autoridade. Você não risca e corre Pois é. risco, né? Mas no final da banca, cara, me conta o seguinte: e a doutora lá? Ela continuou sua amiga ou já foi para a imprensa falar que você era a favor dos negócios aí? Não, olha, amiga, ela nunca virou minha amiga, não. Ela ficou ali bem exaltada até, com alguns pontos, até falando: olha, primeiro, bem-estar animal não é proteção do meio ambiente. Uma coisa é o bem-estar animal. O meio ambiente é outra coisa. E ela falou com a autoridade que ela tem, sem dúvida nenhuma, né? Mas Como expert nessa área. Agora, eu tive a sorte também de ter um orientador que, enfim, fez uma defesa, e o presidente da banca, que foi o doutor Pedro Trovão do Rosário, que é um jurisconsulto na área do direito constitucional, muito respeitado aqui em Portugal, que ele gostou muito do tema e gostou muito ali a forma enfática como eu fiz essa defesa, né? E, de fato, depois de assistir a vaquejada, não só. Então, os capítulos ficaram bem organizados. Eu termino com um é, capítulo que eu falo sobre a análise ali prática, inclusive, da decisão, o estudo do caso, a decisão lá do STF, que proibiu a vaquejada, e as consequências, né, que aconteceram depois, a promulgação de uma lei dizendo que vaquejada é patrimônio cultural, a emenda constitucional número 96 de 2017, que altera o artigo 225 da Constituição e diz que manifestações culturais não provocam sofrimento aos animais, ou seja, teve uma mudança grande. diferentemente da rinha de galo, né? Exatamente. Farra do boi e briga de galo é outra coisa. É outra coisa. Eu deixo bem claro que não se pode comparar essas práticas. A rinha de galo, a briga de galo, você tem o sofrimento dos animais. A farra do boi, você também tem o sofrimento. E você jamais pode dizer que farra do boi e briga de galo são práticas esportivas. Sabe por quê, Zainab? Entre animais, quando os animais estão ali jogando, como já dizia, né, no Homo Ludens, o Johann Huizinga, que o animal, o próprio cachorro, ele já brincava, ele tinha o ânimo jocande, não é mesmo? E essa questão lúdica, para conceituar, para caracterizar como prática desportiva, como desporto, você precisa do componente humano, mesmo que seja mínimo. Então, por exemplo, uma corrida de galgos, né, aquela raça de cachorro, não é Sim. desporto, não é desporto. É uma corrida de galgos. São os cachorros ali correndo. Eu até caracterizo isso logo no primeiro capítulo, né, que eu falo sobre essa questão. Você precisa do componente humano, mesmo que seja ali mínimo, com uma interferência mínima, mas isso é que vai caracterizar a prática desportiva. Do contrário, você não tem. Então, uma briga de galo, por exemplo, não é desporto, você não tem a presença ali do ser humano, não é mesmo? Do componente ali do ser humano. E E hoje agora, outra. cachorro também, né? O quê? É briga de cachorro. Sim, exatamente, tem. Tem as rinhas também, que isso daí é proibido. E aí tem um parecer espetacular do Celso Fiorilo. O Celso Fiorilo, Temos aula ele, junto há anos. ele tem uma conceituação para mim que é genial. O que é o sofrimento? O que é a crueldade? Crueldade é quando você tem prazer com o sofrimento alheio. Então, a briga de galo é cruel. A vaquejada não é cruel, porque você não tem prazer em ver o boi sofrer. O boi, de fato, o que consiste a vaquejada? São dois vaqueiros, um coloca o touro, né, o boi, no canto da arena, e o outro vaqueiro, demonstrando a sua destreza, pega o touro pelo rabo, um rabo artificial, que é acoplado no rabo natural,
e ele tem que derrubar o touro dentro de Ó, uma linha delimitada, e esse touro tem que cair ali com as 4 patas para cima. É aí que ele pontua. Então, tá. você não tem ali uma crueldade. Ninguém quer ver o touro sofrer, o boi sofrer. O parecer do Celso Fiorilo é espetacular nesse sentido. Crueldade é quando você tem prazer com o sofrimento alheio. Que é a tourada típica própria lá da Espanha, que tem aqui na América. Por exemplo, em Bogotá, não sei se você já foi para Bogotá, no centro Bogotá, tem não. não sei se é estádio Arena, né? É espetacular. Até outro dia, eu estive, esse ano eu já fui 2 vezes para lá. Eu perguntei, e aí, vocês não têm mais tourada? Não, que é isso, não temos mais tourada, não, acabou. Eu falei, bom, e por que não muda isso daqui então para ter jogo de futebol, sei lá o quê? Futebol não dá porque o meio é pequeno, né? Foi outro tipo de coisa. Eu falei, já que é feito para briga, faz MMA, né? Que é diferente. MMA, o ser humano, que eu sou contra isso aí. Você sabe que eu já tomei um monte de bordoada no sentido de eu achar, falei, gente, o cara vai lá no Coliseu, aí na Europa, e fica falando, nossa, que absurdo, os gladiadores se matavam. Aí vem no Brasil ele coloca no combate, no UFC, porque, eu não sei, talvez eu esteja errado, né? Eu vou até entrevistar, já até adianta aqui, vou tentar entrevistar o Elton, que é filho Legal. do saudoso ministro Valmir, né? Um grande amigo, que ele escreveu até uma obra agora sobre isso, que eu vou ver se ele me convence ou convenço de porque ali tem sofrimento, porque o esporte que você, todo mundo fala, não, é esporte, esporte que você faz o outro desmaiar, que você dá pancada para ele sentir dor, eu sou contra isso. Eu gostava muito de boxe e me penitencio por ter gostado. Porque você viu esses dias um boxer morreu, né? Ele tomou uma pancada na cabeça, começou a dar murro no ar, foi para o hospital e morreu. Por que Pois é, esporte? e o que acontece, o boxeador, ele acaba desenvolvendo mal de Parkinson, enfim, várias É, doenças, até a ELA, né? eu acho que estava importante. Esclerose lateral amiotrófica, é Porque muito complicado. agora, outro dia, sabe, falaram para mim, mas no futebol já ocorreram mortes. Eu falei, mas foi acidente. O É. sujeito bateu na trave, bateu a cabeça com outro colega, ou no chão. Eu falei, não, mas agora as lutas, ela tem por finalidade machucar, porque vai machucar, está sentindo dor. E você sabe que quando tinha, novamente falando do programa de entrevista lá na TV Justiça, eu entrevistava tudo quanto era praticante de artes marciais e todos falavam, não, não é violento, é esporte, tá, tá, tá. Aí um dia eu tive a alegria, como eu estou tendo hoje de entrevistar você, entrevistei o Eder Joffre. Eu falei, ô campeão, me diz uma coisa, o boxe é violento? Como é bom a idade, né? A maturidade. Ele falou, claro que é, como se eu tivesse feito uma pergunta imbecil. Se eu dou pancada no sujeito, quero que ele desmaie, não é violento? Eu falo, olha a maturidade, né? Ele falou a verdade, porque agora, É. o ser humano usar os animais para satisfazer essa sua maldade, que é o termo, acho que é o que você usou corretamente, né? Rinha de galo, rinha de cães. E E a farra do boi, isso não pode ser considerado prática desportiva, e é injusto você comparar essas manifestações com uma tourada e uma vaquejada. Inclusive, Zainag, quando eu estive, fiz o trabalho de campo lá em Lagarto, eu conversei muito com um juiz do bem-estar animal. Você tem um lugar designado, que é um veterinário de renome, que passa lá durante todo o evento, e depois de cada prova, os cavalos eles são verificados. Se tiver um arranhão provocado por espora ou algum cutuco, o cavalheiro ele é desclassificado. Então, a proteção ali ao cavalo é algo ali total. E ao próprio boi também. Vou dizer, pode acontecer de fraturar ou quebrar a pata de um boi ou de algum touro? Pode acontecer, como pode acontecer dele cair, do boi cair na montanha, no pasto e quebrar a pata. Então, é uma fatalidade, mas existe o juiz de bem-estar animal. Eu não sabia que olha, existia isso. E é fundamental, é ele que faz ali a análise, não é mesmo? Para avaliar se vai haver desclassificação daquele cavalheiro ou não. Inclusive, você tem um melhoramento genético, tanto de bois quanto dos cavalos. Eu assisti um leilão ali depois, que é algo impressionante.
Porque os eu li valores que os o cavalos seu são vendidos. livro e fui ler a conclusão, né. Depois eu vou lendo aos poucos, e é tanta coisa que a gente tem para ler, né. Eu vou Isso, é empilhando, muito. e você É, vai eu lendo. também aqui, ó. Outro dia eu falei para um aluno, outro dia não, uma vez, foi para os alunos na sala de aula: "Gente, eu leio 5 livros ao mesmo tempo". Então É. teve um aluno, uma aluna que entendeu que eu ficava com os 5 abertos, aí saiu falando que eu era mentiroso. "Como é que alguém lê 5 livros ao mesmo tempo?" Eu falei: "Não, minha filha, eu estou lendo um, eu estou lendo outro, eu volto, aí eu confundo". Não Ela foi na literalidade, né, do que você falou. trabalhando na faculdade porque eu era mentiroso. Mas é o seguinte, aí na sua conclusão você fala a história do quarto de milha, né? Exato. Os valores que os cavalos, os óvulos, o sêmen, que eles são vendidos. E há um melhoramento genético entre os criadores. Eles estão sempre ali procurando desenvolver a raça. Você vê, graças à vaquejada, você tem ali um estímulo para o desenvolvimento da raça e o desenvolvimento de todo o mercado. Você sabe que quando eu li isso, eu me lembrei de uma coisa, no meu quarto ano da faculdade, a segunda prova de direito penal, caiu lá, fulano colocou a sua égua pangaré na propriedade do outro fazendeiro que tinha um cavalo de raça, quarto de milha, sei lá o quê, e para ser coberta pelo cavalo. Qual era o crime? Aí todo mundo caía na história do. Eu devo ter errado também, que era de colocar animal na propriedade alheia com o intuito de causar prejuízo. E não era, era furto de energia genética, que era por equiparação. Aí eu lembrei disso quando eu li essa história que você acabou falando aqui, né? Então, pessoal, vocês vejam, né? O livro é super instigante, né? Realmente. Bom, a gente tem ainda um tempinho aqui. Me fala só uma coisa, né? Aí terminou, você foi aprovado. Você ficou com medo de ocorrer essa professora, quando abriu a porta, falar que saber de uma coisa, eu não vou aprovar. Aqui no Brasil, se um não aprova, está reprovado. Eu Aham. não aí. Aqui, na verdade, é uma média, né? Eles tiram Tá? ali É com a uma, sorte, um- uma média, e que, inclusive, a média também conta os trabalhos, os papers que você apresenta durante o durante curso. o curso, exatamente. Então, É, em toda um e cálculo ela? maior. Deu nota baixa. Me deu nota baixa, me deu nota baixa. Assim, mas também não foi tão baixa, não. Ela foi, assim, coerente, né, com o que ela defendia, mas ela não foi vingativa, né? Então eu tenho que ser justo para dizer isso. Mas claro que a nota do presidente da banca foi maior e do orientador também. É complicado, que aqui no Brasil tem isso, né? Não tira a média. Se um deu menos que 7, já reprovou o candidato. Mas não, olha só, até hoje, ó, eu participei de uma banca que a pessoa foi reprovada, e até hoje eu encontro as pessoas que estavam lá no mestrado, que eu era o convidado. Eu falei, pô, eu não queria ter participado disso, eu tenho mais de 300 bancas. É uma Aham. coisa, meu amigo, você não faz ideia como é, sabe? É um negócio que eu não gosto nem de lembrar. E aí eu falo para orientando os meus, ó, não tá bom, você vai me dar, eu vou assim, não, não vai não. Não vai correr risco, porque quando um aluno é reprovado, o orientador também é, né? Ah, sim, isso conta, sem dúvida, sem dúvida. Aqui é o seguinte, a nota, você tem uma nota máxima ali, o 10 é o 18, né? É o 18. Sei. A minha média acabou ficando ali, acho que foi 16, 16,5, que é considerado muito bom aqui pelo É, critério europeu. E, enfim, foi numa média, foi acima da e- média, mas claro, diante mas também disso, ninguém conta não, análise toda. para já ser aprovado. Você não vai colocar lá mestre pela universidade, É, autônomo, nota 16, parece concurso de juiz, né? Passei em primeiro exato, lugar, pois é. sempre colocam, né? Aquele que foi lá na rabeira, ele fala, ele no 20º concurso. Mas, cara, deixa eu falar aqui, mostrar de novo o livro. Olha aí, Tourada de Portugal e Vaquejada do Brasil. É sensacional, sinceramente é sensacional. O negócio tem um touro aqui, a capa ficou bonita, né, rapaz? E olha como é que são as coisas. Que bom que você tocou nesse assunto, Zainab. Para mim, a capa é o que esse livro tem de melhor. Sabe por quê? A capa foi a minha filha que desenhou, minha filha Ah, mais velha, a ah, Alice. é? Olha que Olha, legal você ter tocado nesse assunto. Nós fomos para Sevilha em 2019
e eu já tinha concluído o trabalho e tudo, mas ainda não tinha publicado. E Sevilha tem E uma praça de touros, né? tem uma praça de touros, nós Acho fomos nessa praça de que touros, e ela desenhou ali, eu falei: "Opa, filha", até a Viviane falou: "Ó, tá aí, já a capa do seu livro já tá aí", e assim foi Que feito. bacana, rapaz. Bom, a gente está terminando aqui. E quem vai. Agora o pessoal vai querer comprar. Como é que faz? Editora Nobilitar. Isso, da Sai. editora Nobilitar. Tem site, tem um e-mail também. Podem mandar um e-mail para tatiana.puntel@correiadaveiga.adv.br, Nós tá? E vamos o colocar, livro né, vai ter um para o preço pessoal promocional. Isso, quem promocional. quem estiver assistindo aqui pode falar do programa Professor Zainag Entrevista, que vai haver um desconto para aqueles que assistiram, então, o programa, e vão E, poder aqui desvendar todos esses mistérios. Eu falo na análise do caso, eu cito aqui a decisão do voto do ministro Luiz Fux, hoje atual presidente do STF, que ele fala: olha, crueldade com boi e com touro é de quem come carne. Então, vamos é, deixar de hipocrisia, porque ele fala, isso. ele cita um trecho ali, quando o boi vira filé, que é toda a via crucis do boi ser morto, né, e ser ali esquartejado para ir para as mesas ali de quem gosta de um bom churrasco. Então, vamos Olha, parar de só hipocrisia. repete aí, por favor, para o pessoal aqui da técnica colocar aqui, é Tatiana, arroba, Tatiana.puntel, Puntel. Puntel, Puntel, arroba correiadaveiga.adv.br. Valeu, meu amigo. Puxa, que bom mesmo. Deu para matar um pouco a saudade de você. Nos vimos há 3 meses, né, em Portugal. Verdade, em 3 meses, isso aí. Principalmente menos do que deveríamos nos encontrar. Mas muito obrigado, estou super feliz. Acho que o Andrei também. Acho não, com certeza. O Andrei Campos vai ficar feliz com essa sua entrevista. Ó, já Que apareceu aí, ó, que bom. legal. André é um Ó, grande amigo. Pois é, não, o pessoal é aqui, é rápido no gatilho aí, é perfeito, o é isso mesmo. Luciano, rapaz. Depois eu te conto É, também as aventuras que com o Luciano, que está fazendo esse nosso primeiro programa internacional. Queria que você estivesse aqui, mas um dia você faz, você vir de pois. São Paulo, faz aqui Em no breve. escritório. Não, em breve podemos fazer Eu aí. só não tenho aquelas mortadelas que o Paulo Feus tem no escritório dele, que não pode. Mas não tem problema não, é bom que eu estou precisando fazer uma dieta, a gente toma uma água Tá e bom, e com já está certeza. de ótimo tamanho. Então, um grande beijo para você e para suas meninas, né? As 4, sua mulher e 3 Isso, filhos. exato, Você Zanag. tem um harém, né? Bom Exatamente, é sentido, isso mesmo. evidentemente. Quem fala isso é o meu colega de conselho do Corinthians, que é o Romeu Tuma, que ele é igual a você, ele só tem Maravilha. filhas. Aí fala, eu tenho Só um tem harém. No bom sentido, evidentemente, que você lá é para vencida, né? totalmente, Tá bom. totalmente. Mas que bacana da sua filha. Você viu, eu falei e não estava sabendo, que aqui é sensacional esse boi Pois estilizado. é. E Que esse bom. esse para mim é o que o livro tem de melhor, é essa capa que representa ali a síntese, que o boi está presente tanto na vaquejada quanto na torada. E o trabalho é sensacional. Valeu. Olha, pessoal, muito obrigado. Continue acompanhando nossos vídeos. Essa é a nossa primeira entrevista via plataforma stream. Quando não puder o entrevistado estiver presente, a gente faz assim, que o intuito é levar aí para a página do YouTube, o canal do YouTube do Lei em Campo, informações para que a gente cresça, né? Realmente, não é porque eu sou seu amigo, o seu trabalho, tanto que eu pensei que fosse doutorado, né? E é um trabalho sério, mesmo Obrigado. como tudo que eu faço. Então, um grande abraço para você, um beijo para a sua família. Legal, dá parabéns para a tua filha. Que a gente entrevista ela Muito para falar obrigado. dessa história qualquer hora. Genial. Bom, Ela vai gostar, até porque ela quer ser atriz, você vai ver o que que é e ali a habilidade. que bom, a gente vai combinar, vamos ver alguma coisa com certeza. Um abração, Meu obrigado. E amigo, você, muito obrigado. Um abraço a todos aqui que nos assistiram. Foi um grande prazer falar com você sobre esse trabalho que para mim é muito caro. tá bom. Então, não esqueça, Tatiana, né? Vamos ver se aparece aqui de novo, só para o pessoal. Se não, depois escrevem, né? Isso, Tatiana. Tatiana.puntel, olha só. O negócio não é brincadeira aqui, botou. Só espero que não cobre caro. Então tá bom, tchau. Um abraço para você e para Obrigado. todos. Até a Grande próxima. abraço. Obrigado.